Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso comentário semanal da série Weekly Thoughts, onde habitualmente partilhamos os pensamentos em voz alta dos membros, conselheiros e embaixadores da Empower Brands Community. Hoje tenho uma convidada muito especial, a Joana Belo Costa, responsável pela área de desenvolvimento de negócio B2C e desenvolvimento de produto da nova SBE, que é membro da Academy da Empower Brands Community. Olá, Joana, é um gosto tê-la connosco neste espaço de reflexão e de partilha de conhecimento com a nossa comunidade. Bem-vinda. Olá Maria, muito obrigada pelo vosso convite, é um gosto estar aqui hoje convosco e partilhar também algumas das nossas aprendizagens ao longo deste ano. E o tema que eu acabei por tomar a liberdade de sugerir à Joana Belo Costa tem exatamente a ver com o seu universo de trabalho. Poderia não ser, Joana, desafiada a trazer aqui um tema diferente, mas é algo que eu penso que nesta altura também, e porque esta é uma série que se chama Weekly Thoughts, ocupa muito os pensamentos, se calhar, não só de quem procura desenvolver programas de formação, no vosso caso, mas também, provavelmente, dos gestores, dos líderes que estão confrontados com alterações no contexto de mercado, quer no seu ponto de vista das organizações, quer também naquilo que toca ao consumidor. Joana, há atualmente vários estudos que falam muito de uma inevitável transformação das competências da força de trabalho, num futuro muito próximo. Podemos achar que vai demorar muito tempo, mas a pandemia mostrou-nos que as coisas não demoram assim tanto tempo e, portanto, há aqui também, obviamente, uma transformação dos próprios skills que vão ser necessários para este futuro. Os líderes têm de ser ajudados também aqui numa tarefa que é agora analisar quais são as habilidades que os seus colaboradores devem ter, como é que devem ser treinados e, se calhar, os próprios líderes estão a precisar de ferramentas para desenvolver novos planos de carreira. Como é que vocês estão a olhar para este tema? E já agora gostava que comentasse, claro. Maria, nós de facto, a nossa grande preocupação é sempre o acompanhamento, não só dos profissionais, mas também de todas as empresas que nos acompanham e que são parceiras da nova SBE, e portanto temos estado muito perto, toda a nossa componente formativa é desenvolvida também a pensar nos desafios que estas empresas têm e sem dúvida que o último ano trouxe desafios completamente inesperados, muito rápidos, que exigiram uma capacidade de resposta muito rápida por parte dos líderes e das equipas, e foi exatamente nesse sentido que nós também reajustámos a nossa formação para darmos este apoio. Sem dúvida que competências de liderança e de gestão cada vez mais são procuradas e são fundamentais, porque há uma componente de gestão humana muito grande, principalmente neste contexto, que foi alterado e que é necessário darmos uma importância às nossas equipas talvez diferente do que se daria no passado. E obviamente que o futuro do trabalho e como é que ele vai ser desenvolvido, se será remotamente, será no formato híbrido, todos estes fatores têm uma implicação muito grande naquilo que é a gestão de equipas e nas lideranças e, portanto, sem dúvida que competências de liderança e de gestão de equipas estão no nosso radar e são, eu diria, o core daquilo que é a desenvolvimento de formação que também fazemos hoje. Obviamente que há depois uma componente muito grande que advém da transformação digital, que ela própria também começa nas pessoas, e, portanto, não tenhamos nenhuma suposição que a transformação digital é apenas digital, não. Ela tem que começar nas pessoas e pelas pessoas. O nosso mindset é o primeiro que tem que mudar para conseguirmos fazer esta transformação e, por isso, sem dúvida que tudo que são competências ligadas a esta parte mais de digitalização, transformação digital das empresas, processos mais agile, processos mais, enfim, ligados a componentes tecnológicas, são competências que temos vindo a desenvolver nos nossos programas, obviamente sempre ligados a esta componente humana e de liderança e de gestão que tem que estar na base destes processos. Competências mais técnicas, ou seja, nestas novas tecnologias, que são a inteligência artificial ou data science, são também o core do desenvolvimento que estamos a fazer hoje. Muito do nosso catálogo tem sido no desenvolvimento de competências transversais, mas também no desenvolvimento de competências mais específicas, ou seja, mais hard, digamos assim, para os líderes e as equipas poderem acompanhar estes processos de transformação.
mas eu diria que sumariamente, acima de tudo, há um processo muito grande daquilo que são um processo muito grande de adaptação daquilo que são as competências que temos hoje, e obviamente que há uma exigência muito grande de novas competências que advêm destes novos processos e novas tecnologias e novos ambientes de trabalho que foram gerados por este contexto, digamos assim. Joana, e já agora, ainda há pouco em off, falávamos exatamente de que sentiu-se muito uma vontade de aprender. Aumentou muito esta procura por formação. Sim, muito grande. Há uma procura por formação, acabou, eu acho, por acontecer porque todos nós começámos a olhar não só para a nossa jornada de desenvolvimento profissional e percebermos que tínhamos que adaptar e renovar, e, portanto, começámos a ter uma maior procura por aquilo que foram formações de longa duração, que no fundo permitem um processo de upskilling aos profissionais e, portanto, as nossas pós-graduações foram, sem dúvida, um alvo de grande procura ao longo do último ano. Obviamente que há também uma procura por formações de curta duração, ou seja, aquilo que nós chamamos de shots de aprendizagem, mas que são muito rápidos, no sentido em que estas competências mais técnicas que o contexto nos trouxe e nos exige que sejam desenvolvidas, requerem uma aprendizagem que tem que ser feita de forma muito rápida, porque o que temos hoje para a semana com certeza já poderá ter mudado e, portanto, temos que aprender estas novidades muito depressa. E por isso, acima de tudo, quer de longa, quer de curta duração, a procura pela certificação foi o que mais sentimos. Obviamente pelas pós-graduações, mas também por outro tipo de certificações em competências mais técnicas, mas de facto há aqui uma necessidade premente de aprendizagem e de atualização de conhecimento que hoje os profissionais procuram cada vez mais, porque de facto é necessário completar aquilo que nós chamamos esta lógica de lifelong learning, que no fundo acaba por ser a nossa jornada de aprendizagem ao longo da nossa vida, e que sentimos que não só os próprios profissionais individualmente, mas também as próprias empresas perceberam cada vez mais é importante esta lógica de formação e que sem a formação nós não conseguimos ter as nossas equipas atualizadas e adaptadas àquilo que é a realidade do contexto e aos desafios atuais, digamos. E eu vou, obviamente, também pedir para falar aqui, a propósito de formações de curta duração, vou chamar aqui também uma formação que a Nova tem em parceria com a Empower Brands Community, neste caso, olhando muito para aquilo que é as alterações do mercado, ao nível dos comportamentos do consumidor e as necessidades de pensar cada vez mais a estratégia de marca. Joana, vou desafiá-la a falar um bocadinho deste programa, desta formação, quando é que ela vai iniciar-se, para quem é que está, no fundo, desenhada e como é que as pessoas podem, de alguma maneira, já se inscrever? Então, para nós é uma parceria que nos é muito querida, a parceria que temos com a Empower Brands Community e que gerou o desenvolvimento deste programa, que é um programa de branding estratégico, que no fundo, tal como todas as nossas formações que desenvolvemos, responde e quer responder e ajudar os profissionais num desafio específico, que é esta gestão das marcas no contexto atual que temos e com este novo consumidor. Este é um programa que é co-desenhado com a Empower Brands Community e, portanto, traz não só a nossa experiência académica e também da professora Catarina da Silveira, que teve muito tempo no mercado e a trabalhar estes temas, mas traz também o aporte da Cristina, que tem toda uma vasta experiência também nesta área das marcas e na gestão das marcas, e que no fundo culmina em 4 dias de programa, em que começamos por analisar uma primeira fase de contextualização, digamos assim, de enquadramento, não é? Onde é que estamos hoje e o que é que acontece hoje no mundo das marcas e qual é este novo consumidor que temos, para uma segunda fase de análise de gestão de marca, como é que se gerem marcas neste contexto e com as exigências que o novo consumidor hoje nos traz. E depois os participantes serão desafiados eles próprios, através de um objeto ainda a definir, que será uma surpresa, eles próprios serão desafiados a construir uma marca, a gerir uma marca e a implementá-la,
e, portanto, terão um acompanhamento aqui do corpo docente no desenvolvimento deste projeto e serão também alvo, obviamente, de um júri no final, que avaliará as marcas criadas e o desenvolvimento das mesmas, para que, no fundo, este seja um programa muito hands-on, em que os participantes têm a experiência, não diria 100% real, não é? Porque não conseguimos estar completamente em contacto com o consumidor, mas uma experiência muito próxima da realidade, daquilo que é a gestão de marca neste novo contexto. Sabemos hoje que o consumidor exige fatores que se calhar antes não exigia, não é? Como o impacto social, a sustentabilidade, que são determinantes muitas vezes na escolha dos produtos hoje, e já não é só uma questão de preço, e portanto iremos também preparar os participantes nesse sentido, e o que é este novo consumidor e como é que o devem tratar na gestão das suas marcas. Este programa decorre entre 20 a 23 de outubro e obviamente que serão todos vós muito, muito bem-vindos, a quem nos esteja a ouvir. Se precisarem de mais informações, também teremos todo o gosto em partilhar convosco. Portanto, o público-alvo podem ser empreendedores, por exemplo, podem ser já gestores, que estejam, obviamente, também interessados em reforçar aqui os seus conhecimentos. Será esse o público-alvo, Joana? Sim, o público-alvo deste programa são, obviamente, muitas das equipas de marketing, não é? Que acabam por trabalhar a gestão das marcas, mas também PMEs, founders de startups, ou seja, acima de tudo, profissionais que estejam neste momento a encetar um processo de criação e gestão de marca, mas obviamente também quem já o faça, não é? Porque a atualização também é necessária das ferramentas e dos mecanismos, e por isso temos eu diria que o target deste programa parece numa primeira fase bastante alargado, mas também queremos trazer para a sala de aula diferentes experiências e pessoas com diferentes backgrounds, porque uma das componentes fundamentais deste tipo de programas de formação de executivos é também o networking que conseguimos gerar. Obviamente que somos responsáveis por grande parte da aprendizagem e do conhecimento que os participantes retiram do programa, mas há uma componente de peer learning, digamos assim, que é fundamental que exista nestes programas de formação, e por isso podemos ter desde o gestor PME, que muitas vezes é o próprio gestor, é o marketeer, faz o rol todo de funções, como também podemos ter uma pessoa dedicada que faça a gestão de marca. E esta diversidade é fundamental e faz todo o sentido para o programa. Joana, foi um grande prazer estar aqui consigo neste comentário semanal da série Weekly Talks e espero que regresse numa nova oportunidade. Mas para o final, gostava que partilhasse connosco, como já é a tradição neste espaço, uma sugestão de cultura e lazer. Maria, muito obrigada antes de mais pelo convite novamente. Eu gostava de vos deixar a sugestão de um livro que partilhámos recentemente com um grupo de CEOs a quem convidámos para pensarem um bocadinho no futuro e no legado que querem deixar para as próximas gerações. É um livro que se chama How Will You Measure Your Life? E é um livro extremamente interessante que nos deixa a pensar um bocadinho qual é que queremos que seja o nosso papel nesta nossa vida, e por isso deixo a minha sugestão. É fácil de encontrar esse livro? Está no vosso endereço? Sim, é um livro extremamente fácil de encontrar, se procurarem numa Amazon ou até mesmo num e-book, e irão encontrar. O livro é da autoria do Clayton Christensen e, portanto, é um livro bastante badalado no momento e que, sem dúvida, vos irá proporcionar uma leitura muito relevante. Muito obrigada, Joana, mais uma vez, e espero encontrá-la em breve nestes nossos comentários. Muito obrigada, Maria, e mais uma vez muito obrigada pelo convite. Nunca é demais lembrar o quão importante é subscrever o nosso Empower Brands Channel, ativar as notificações para ficar a par de todas as nossas estreias. E já sabe que agora também pode acompanhar as nossas conversas na série Weekly Thoughts no Spotify. Basta procurar pelo perfil do Empower Brands Channel. Fique bem e, claro, em segurança.